Queridos, nós estamos começando no mês de outubro uma série de mensagens nos domingos à noite na carta de Tiago. São 5 capítulos na carta de Tiago e nós temos 5 domingos. E nós, pastores, vamos revezar nessas mensagens da carta de Tiago, que fala da sabedoria divina, que fala de perseverança, que fala de fé, que fala de obras, que fala de oração. É uma carta prática. É o livro de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta bem prática, que você pode ler. Faça um propósito. Nesse mês, você lê toda semana a carta de Tiago. Tem grandes ensinamentos, grandes instruções da parte do Senhor para o nosso coração. E a gente vai trabalhar isso com os irmãos. Hoje, o capítulo de número 1, pode colocar minha tela, fazendo um favor? Sabedoria do reino em tempos de provação. O tema das mensagens são sabedoria do reino. E hoje eu vou falar sobre sabedoria do reino em tempos de provação, porque no capítulo 1 vai falar sobre essa questão da provação da nossa fé, da nossa vida. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Mas nós vamos estudar apenas, meditar apenas até o versículo 8. Quem achou aí? Tudo certo? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insuficiência, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a perseverança, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual do Senhor prometeu os que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de adoração, louvor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também instrua a tua igreja, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que possamos compreender e praticar a tua palavra. Que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a tua palavra, mas aquilo que o Senhor já me ensinou, me instruiu, eu posso também instruir os meus irmãos, e que sejamos todos assim edificados pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, muitos de vocês aqui já passaram por alguma prova. Creio que a maioria aqui já passou no primeiro ano da escola, uma prova, a primeira prova. Nossa, difíceis aí. Segundo ano, todo mundo passa por prova na escola. Ou passa por alguma prova no trabalho. São coisas comuns da nossa vida que acontecem. E todas essas provas tinham um propósito. Não é a prova em si, mas essas provas são colocadas diante de nós para que nós possamos ser aprovados e termos assim um benefício. Eu não fui um bom aluno, reprovei 2 vezes, porque eu não passei na prova, não estudava, e por causa disso era zombado, bullying, né? Essas coisas todas. Quando eu entendi que eu preciso passar por essa prova para ter um benefício lá na frente, é que eu comecei a me dedicar mais. Por quê? Estudar para quê? Isso aqui, não sei, para que serve biologia? Para que serve isso, aquilo? Não vou usar, nunca vou usar isso. Mas é uma prova, você tem que passar. A palavra do Senhor fala também de provas, e muitas provas, só que são provas espirituais. E da mesma forma, essas provas espirituais que Deus permite que aconteça na nossa vida, nunca é para nos reprovar, e sim para nós sermos aprovados. E tem um benefício eterno e não limitado. Isso é maravilhoso demais. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a sabedoria desse reino de Deus em tempos de provação, em tempos de luta, em tempos de tribulação. Como nós podemos compreender, viver e aproveitar essa prova para sermos aprovados diante do Senhor. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos. A carta de Tiago, e Tiago aqui, esse Tiago é irmão do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, fala sobre isso, que além de Tiago, outros irmãos e irmãs de Jesus. E em Atos dos Apóstolos, ele estava ali quando o Espírito Santo veio à igreja. Ele se torna um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Paulo menciona ele como irmão do Senhor. Assim também Judas, na carta de Judas, diz também de Tiago, irmão do Senhor. E isso é maravilhoso, porque em primeiro momento, se você olhar a história de Tiago e dos irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. É o meu irmão, cresci com ele, sei da vida dele, é um homem qualquer. Eles não creem em Jesus, até consideram ele como um louco, não bater bem da cabeça. Mas a partir da ressurreição, é que Tiago tem um grande encontro com o Senhor Jesus. Não o irmão Jesus, mas o Senhor Jesus. E a vida dele é transformada. E por causa disso, e sendo líder, ele, conhecedor da vida da igreja que estava surgindo, e essa carta é escrita entre os anos 50 a 60, isso é, 30 a 25 anos depois da ressurreição, do nascimento de Jesus. Então, é uma pessoa aqui que conviveu com Jesus e é líder da igreja do Senhor Jesus e agora está instruindo essa igreja. E a quem ele escreve essa carta aqui?
Tiago, servo de Deus, lembra que ele não fala irmão do Senhor Jesus, outros que dizem isso, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Que 12 tribos são essas? É uma maneira simbólica de dizer todos os crentes. Assim como as 12 tribos de Israel representam todos os judeus, assim ele também declara, porque a maioria desses irmãos eram judeus que estavam sendo perseguidos pelos próprios, são judeus convertidos que estavam sendo perseguidos pelos judeus. Há uma perseguição grande em Jerusalém. E ali, Paulo, um dos principais perseguidores, e eles se espalham. Havia também muitos gentios convertidos também. E eles estão dispersos em várias regiões. Por isso ele pede que essa carta seja lida em várias regiões para várias igrejas que estão sendo perseguidas, que estão passando necessidades, estão passando fome, perderam o seu trabalho, perderam familiares, grupo de pessoas que estão ali tentando se reerguer, uma luta tremenda, uma batalha tremenda, porque onde eles vão, está acontecendo uma perseguição. Começou a perseguição dos judeus para com os judeus convertidos, e logo já está começando a iniciar também a perseguição dos romanos, porque os cristãos estavam adorando um senhor, um Quírios. E no Império Romano só tem um Quírios, que é o imperador. E por causa disso eles vão ser perseguidos também. Então a nossa vida, a nossa luta, a nossa perseguição é muito pequena comparada ao que esses irmãos estão vivendo. Nós aqui não deixamos casa, não deixamos trabalho, não estamos privados de alimentos, mas esses irmãos estão. E eu recebi uma mensagem do pastor Fábio, quem faz parte do WhatsApp dele, ele está no Paquistão, e ele foi visitar um vilarejo cristão, e uma das casas que tacaram fogo, os muçulmanos tacaram fogo, e ele tirou a foto da família, dessa casa toda queimada. Eles estão sorrindo. Uma prova tremenda. Estão sorrindo. O que o nosso texto diz aqui? Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que esse texto aqui nos ensina na nossa caminhada dessa sabedoria do reino em tempos de provação? Em primeiro lugar, a sabedoria do reino nos ajuda a olhar para a provação como bênção de Deus e não como maldição. Nós muitas vezes vemos as lutas, os percalços, as lutas que passamos, as dificuldades que enfrentamos como maldição. Só pode estar, eu estou amaldiçoado, porque perdi o emprego, perdi a casa, perdi não sei o quê, não sei o que lá. Claro, que a gente tem que ver por qual motivo, né? Você está passando por isso. Se foi desleixo, não estou falando de desleixo, estou falando uma enfermidade, uma causa, um acidente, fez com que você passasse por várias provações. E muitas vezes nós vemos a provação de Deus como maldição de Deus, e não como Deus nos provando a nossa fé, para nós termos benefícios lá na frente. E nós devemos compreender essa diferença entre essa bênção e maldição. E aqui ele fala para nós termos grande alegria, não é qualquer alegria. Ele está falando aqui de toda alegria ao passardes por várias provações. Que maravilha isso. Tiago está dizendo, não está dizendo para nós nos alegrarmos na dificuldade, mas nos alegrar em meio à dificuldade, sabendo que nós vamos ser aprovados e vamos receber benefícios superiores lá na frente. A coroa da justiça, a coroa da vida, que está no versículo de número 12. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam, porque perseveraram, porque eles reconheceram que
era Deus provando, para eles serem aperfeiçoados e moldados diante do Senhor. A prova vem para nós sermos aprovados. Saiba disso. Diferente das nossas professoras no colégio, que tinha umas professoras bravas, que às vezes davam umas provas só para a gente ir ruim na prova, depois dá uma prova de recuperação. Certo? O Senhor, o nosso Deus nunca vai fazer isso. Ele sempre, quando coloca uma prova, Ele sabe que eu posso suportar. E suportando, Ele permite aquela prova para que eu tenha benefícios maiores lá na frente. O exemplo maior de provação que nós temos foi do Senhor Jesus. Ele foi tentado ali, né? E qual é a hora que veio a tentação? Na hora que ele estava mais fraco, na hora da provação ali. Então, nós somos provados, nós somos trabalhados por Deus para nós termos benefícios superiores. Não veja a provação como maldição, mas como um meio de Deus trabalhar o nosso coração para crescermos e parecermos mais com o Senhor Jesus. O propósito da provação é para que eu me pareça mais e mais com o Senhor Jesus. Ele vai moldar a minha fé, Ele vai moldar o meu coração, Ele vai moldar o meu caráter, para que eu me pareça mais e mais com Ele. Permita que Deus te prove, porque Ele nos prova, para sermos aprovados e abençoados por Ele. Da mesma maneira que os crentes daquela época se alegravam em meio às suas tribulações e provações. Não porque eles estavam passando fome, não porque eles perderam a casa, não porque eles estavam passando por doenças, não porque estavam sendo perseguidos, mas porque, a despeito de tudo, eles tinham algo mais importante: a presença de Deus em suas vidas. O Jesus Salvador que estaria com ele todos os dias, e a habitação do Espírito Santo na vida deles. Eles sabiam que em meia provação, eles tinham a certeza de um Deus presente, um Deus que não abandona, um Deus que molda e que a pátria superior está preparada para eles. Há bênçãos superiores e maiores preparados para esses irmãos. Nós precisamos ter alegria porque essa provação produz em nós consequências que duram para a eternidade. São essas provações que nos moldam a imagem de Jesus Cristo. Essas provações da fé produzem em nós perseverança. É aí que nós diferenciamos do servo do Senhor e aquele que não é servo do Senhor. Porque o servo do Senhor persevera em meio à sua luta, em meio à sua tribulação. Não desiste, não abre mão. Muitos irmãos aqui, muitas pessoas que fugiram por causa da perseguição, voltaram e negando a sua fé, porque não perseveraram. Mas quem se persevera não se dobra diante dos deuses. Quem persevera não negocia a sua fé. Um coração que persevera sabe que Deus permite a provação para que possamos passar por ela e ser trabalhado na nossa santificação, na nossa vida diante do Senhor. Elas podem nos aperfeiçoar. Por mais que a dor seja intensa, Deus usa todas essas coisas para que sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo. Deus não envia Jesus Cristo para morrer por você, para que você seja feliz. A gente tem essa ideia, né? Venha para Jesus e seja feliz. Não. O propósito de Deus na salvação de Jesus na sua vida é para que você se pareça mais e mais com o seu Filho, Jesus. E Deus vai fazer de tudo para que você se pareça mais e mais com Jesus, no falar, no agir e no pensar. Deixe ser provado por Deus, para que você possa ser aprovado diante de Deus, e você ganhar a coroa da vida. São coisas superiores. Às vezes a gente corre atrás de tantas coisas, aprovações aqui, esquecemos da aprovação de lá, da eternidade, da glória de Deus. Essa é a primeira lição que nós vemos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias
várias provações. Não é se alegrar do problema, mas se alegrar que em meio ao problema, Deus está trabalhando no nosso coração para nos parecer mais e mais com Jesus. E parecendo mais e mais com Jesus, uma vida satisfeita, uma vida cheia de fé, uma vida que contamina, que mostra a diferença na vida dos outros, influencia, que é luz, que é sal. Segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto também, vamos lá. Isso. A sabedoria do reino nos ajuda a entender a diferença entre provação e tentação. Se o primeiro é maldição e bênção, a gente enxergar a provação como bênção e não maldição, quando vem de Deus para nos moldar, há um outro problema, da gente entender a diferença entre provação e tentação. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação vem sobre nós para produzir algo para a glória de Deus. A tentação vem sobre nós para nós não produzirmos nada para Deus. A provação vem sobre nós para que possamos nos prostrar diante do Senhor. A tentação vem sobre nós para nos prostrarmos diante das tentações do mundo. A provação vem sobre nós para nós termos santidade. A tentação vem sobre nós para gerar em nós uma vida de pecado longe da presença do Senhor. É isso que ele vai tratar aqui e mostrar para cada um de nós. Como eu falei, a tentação do Senhor Jesus. Quando que o diabo tenta o Senhor Jesus? Na hora da provação, quando está mais fraco. O texto diz, lá em Mateus capítulo 4, tendo fome, apareceu o diabo, para tentar ele se desviar do caminho do Senhor. Só que Jesus sabia o que ele estava tentando fazer e sabia quem ele era diante de Deus. A tentação sempre vai nos afastar da presença do Senhor. Vou dar alguns exemplos aqui. Um trabalho é bênção, mas pode também ser uma tentação. Eu falei hoje isso pela manhã na aula. Eu tenho 2 trabalhos. Qual que eu escolho? Um eu vou ganhar muito. Mas esse que eu vou ganhar muito, eu vou ter que abrir mão dos cultos e vou ter que abrir mão da minha família e tempo para a família. Esse eu vou ganhar menos, mas eu tenho tempo para adorar ao Senhor e dedicar à minha família. Aquilo que pode ser uma bênção pode se tornar em maldição. Há irmãos que já oraram, falou: Senhor, quando tiver dinheiro eu quero um carro. Quando tiver um carro eu quero dar carona para os meus irmãos ir para a igreja, porque eu estou indo a pé e outros vão a pé também. E quando eu tiver um carro eu vou usar esse carro para dar carona para os meus irmãos. Esse irmão prosperou. Comprou um carro. Primeiro domingo. Onde ele foi? Campos do Jordão. Nunca tinha carro, agora tem, vamos passear. Segundo domingo. Onde foi, irmão? Para a praia. Não tinha carro, agora dá para ir para a praia com a família e tudo mais. Aquilo que poderia ser uma bênção se tornou uma tentação e um desvio diante do Senhor. Alguns irmãos até com respeito ao dízimo. Senhor, eu gostaria de ganhar mais, para poder dar um dízimo maior. E conta a história também de uma pessoa que, com um salário mínimo, fiel, dizimista, dava lá o seu dízimo todo mês. E o cara era bom no seu trabalho, ele prosperou, ele subiu de cargo, sendo fiel ali nos dízimos. E ele era bom, subiu mais cargo ainda. E chegou um tempo que ele era tão bom que ele comprou a empresa. E comprando a empresa, ele foi conversar com o pastor. Pastor, preciso de ajuda. Tinha um salário mínimo, eu pedia para Deus me prosperar, Deus prosperou, era fiel no dízimo. E agora eu tenho um montante de dinheiro, tenho uma dificuldade tremenda. O Senhor me ajuda? Ora por mim? Claro. Senhor, que ele volte a ter um salário mínimo.
Deus não está interessado na quantidade. É nossa fidelidade. Aquilo que seria para ser uma bênção, está sendo uma tentação, uma maldição diante do Senhor. Provação não. Provação me aproxima diante de Deus. A provação no casamento é para eu e a minha esposa nos aproximarmos e juntos nos aproximarmos diante do Senhor. A perca de um trabalho é para que eu entenda que a minha vida depende do Senhor e vou me alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor vai prover as minhas necessidades. É saber, a minha tristeza é de que meu filho não passou na faculdade, mas eu me alegro porque há uma outra oportunidade e ele pode passar e eu me alegrar no Senhor. Saiba essa diferença entre tentação e provação. A gente tem que estar atento a isso. A perseverança diante do Senhor, no meio das provações, das tentações, visa nos levar à maturidade, para sermos perfeitos e íntegros. A provação faz nós sermos maduros na fé, uma maturidade cristã. Apesar das tribulações, a gente não tira os olhos do Senhor Jesus. Saiba a diferença entre provação e tentação. Aqui no capítulo 12, ele fala, no versículo 12 fala dessa tentação, e no versículo 13 ele fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém. Deus prova, o diabo tenta. Por isso, a palavra de Deus nos diz bem claro: resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Diabo a gente resiste. Tentação a gente foge. Fugir das paixões da mocidade. O problema é que a gente inverte as coisas. Eu quero resistir à tentação, não dá. Aquele bolo de chocolate, você está de dieta, aparece, você fala que é só uma fatiazinha. Já que comeu uma fatiazinha, vamos tudo, vai. Então, tentação a gente não resiste, você não ganha. Tentação a gente foge. Diabo a gente resiste. Resista o diabo. Fuja das tentações e seja aprovado por Deus, para Ele te dar a coroa da vida. Coisas superiores que dinheiro nenhum compra. Aplauso nenhum pode me dar, satisfazer o abraço algum. Somente o Senhor Jesus. Aprenda isso. Qual deve ser a nossa atitude quando vemos enfrentar as provações da vida? Ter alegria, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ficar amargurado, amargo, enfiar-se numa caverna, devemos nos alegrar intensamente. Essa alegria é confiança, segurança na sabedoria de Deus. Ele quem está no controle, Ele que sabe o que está fazendo, Ele sabe onde está nos levando. Por isso, eu vou me alegrar no Senhor em meio às provações. E por último, queridos, o que essa sabedoria do reino nos ensina? A sabedoria do reino em tempos de provação nos ajuda a orar e não duvidar. Como então, pastor, que eu vou ter alegria em meio à provação? Está o texto aí. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu preciso dessa sabedoria, que não é acúmulo de conhecimentos de livros, mas de vivência com Deus, de andar com Deus. Do princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Esse temor do Senhor é que me dá sabedoria. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus. O problema é que a gente está na provação e não oramos a Deus para pedir discernimento. Ou estamos sendo tentados, estamos em dúvidas entre provação e tentação, e nós devemos orar a Deus pedindo sabedoria. Senhor, mostra-me. Isso está me levando para mais perto do Senhor ou para longe do Senhor? Eu preciso dessa sabedoria e eu tenho que pedir. E Deus é gracioso e dá com liberalidade. Deus está disposto a te dar sabedoria para você discernir e ser aprovado. Mas a chave disso é a oração. Quando é que nós vamos orar? Quando tropeçamos. Mas Ele pede para nós
termos essa sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a impedimento, e se lhe há concedido. Peça, porém, como? Com fé, na confiança de que Deus está comigo, na confiança desse Deus que me guia, na confiança que esse Deus vai estar comigo em toda e qualquer provação ou tribulação que eu estiver passando, em nada duvidando, porque quem duvida está entre dois caminhos. Ele continua dizendo aí, não é? No versículo de número, peça porém com fé, versículo 6, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, agitado para lá e para cá, só gera espuma. Impelida e agitada pelo vento, não supõe que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de duas faces, inconstante em todos os seus caminhos. Tenha confiança em Deus. Não duvide da bondade de Deus. Nós cantamos. Mesmo em meio à tribulação, não duvide da bondade de Deus, porque as provações que Deus permite à sua vida é para que você caminhe mais perto desse Deus maravilhoso. Deus é generoso a quem pede sabedoria para saber viver em tempos difíceis. Ore e peça sabedoria ao Senhor. Quando somos provados, precisamos orar com fé. Quando somos provados, temos que confiar no Senhor. A fé que nós temos significa mais crença no Senhor Jesus para vivermos a cada dia. A fé que Tiago se refere inclui uma confiança inabalável diante do Senhor. Saber que Ele está conosco e que Ele não nos abandona. Que Deus possa nos ajudar a saber que essa provação é para nós sermos provados. Que Deus possa nos ajudar que essas provações não são maldições, mas um meio de Deus moldar a nossa vida. E o que Deus pede de mim e de você é que nós oremos, nos prostremos diante dEle e confiemos na sua soberania, no seu controle, de que Ele não perdeu o controle de nada, ainda que a filha esteja no hospital, ainda que nós estejamos desempregados, ainda que o nosso casamento está em luta e tribulação, ainda que eu mesmo dentro de mim tenho sensações e angústias que não consigo me libertar, ainda aí se alegre no Senhor, que Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai mudar, Deus vai abrir a porta. É nesse Deus que nós confiamos. Olha esses irmãos, desempregados, doentes, sem roupa, sem comida, sem nada, mas se alegrando no Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Bem-aventurado aquele que chora, porque vai ser consolado. Bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do meu nome. São bem-aventuranças que nos moldam para o céu, para a glória do Senhor. Por isso, confie nesse Deus soberano. Eu vi essa frase do Spurgeon, gostaria de compartilhar com vocês. Esse Deus que nós cremos, aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer-se dos seus próprios filhos. Ele sabe o seu nome. Esse Deus que conhece cada uma das estrelas, Ele conhece também você. Ele conhece as suas tribulações, provações. E saiba que Ele vai estar contigo nessa prova. Não sei se você já teve a oportunidade de ajudar alguém numa prova. Alguma criança. Às vezes aqui na classe catecúmenos, a gente vem aquela dificuldade. Fala, fica tranquilo, estou aqui. Eu até falo, essa prova não reprova. Olha, o que você acha? É assim, ó. Qual dos dois então? Não, olha, vem. É com carinho. Assim também Deus nos prova. Olha, é por aqui. Não vai por aí, vem por aqui, por aqui, por aqui. Esse Deus que cuida de nós, que é soberano, que é Senhor. Creia nesse Deus maravilhoso. Saiba que Ele está provando o seu coração, para você ser aprovado, e ser maduro na fé,
e não inconstante em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e conceda a cada um de nós a confiança, a sabedoria para olhar ao redor e ver a Tua boa mão nos conduzindo. E quando o Senhor colocar a prova à nossa frente, nós possamos passar por ela e sermos aprovados, perseverantes, maduros e mais confiantes em Ti. Senhor, se o Senhor não permite que um pássaro caia, uma folha caia sem a Tua permissão, quanto mais aqui nós, ó Pai, Teus filhos, nos ajude a confiar no Senhor, entender a prova que estamos passando, que nos aproxima mais e mais de Ti. Pai, que nós possamos fugir da tentação, que nós não venhamos, ó Pai, ceder à tentação, entristecer ao Senhor, entristecer quem nós amamos e vivermos angustiados por causa desses pecados. Nos ajude, ó Pai, a vencer as tentações, a passar pelas provas e recebermos, ó Pai, um dia a coroa da vida. Molda a Tua igreja, que nós sejamos perseverantes, ó Pai, em meio às tribulações, que nós não venhamos esmorecer. Abençoe o pai de família, a mãe de família, que tem lutado com seus filhos, ou, ó Pai, para colocar o melhor dentro da sua casa, ajude-os. Pai, e atenda as nossas orações. E quando o Senhor atender as nossas orações, que nós sejamos sábios para usar isso para a Tua glória e não para nos afastarmos do Senhor. Por isso, abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que oram junto comigo nessa noite. E que nós possamos passar pela prova com alegria e glorificando o Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.